Você sabia que a autoridade da Bíblia não vem da igreja? Isso mesmo que você acabou de escutar. A autoridade da Bíblia não vem da igreja. Ela não foi formada por um concílio humano, mas ela foi soprada por Deus e preservada por Deus até hoje. Muitos tentam refutá-la, muitos tentam ignorá-la, muitos tentam menosprezá-la, mas de nada vale. O homem utiliza a Bíblia para pesar Deus, mas no final das contas, a Bíblia pesará o homem e verá que ele não pesa nada. A própria palavra, a Escritura diz que se todos os homens do mundo fossem pesados, valeriam menos do que um sopro. Que nós possamos nessa manhã meditar acerca das Sagradas Escrituras, crer que Deus é o autor e inspirador das Sagradas Escrituras. Nós dependemos única e exclusivamente do poder de Deus agindo em nós por intermédio do Espírito Santo, guiando nossas vidas ao entendimento dessa palavra que nos regenera, nos transforma diariamente. Bom dia a todos que fazem parte da leitura constante da Bíblia. Todos os dias nós estamos aqui às 5h59 da manhã, fazendo a leitura de 4 capítulos e trazendo também algumas coisas que são relevantes, os fundamentos da fé. Agora nós estamos na confissão belga, utilizando a base das 3 formas de unidade das igrejas protestantes. Então que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa adquirir conhecimento, ter um tempo para conhecer mais daquilo que você diz ser a sua vida. Talvez você esteja aqui, chegou hoje pela primeira vez, não saiba do que se trata. Resumidamente é isso, todos os dias lemos 4 capítulos e buscamos meditar nos fundamentos da fé que estão alicerçados as Sagradas Escrituras, que nós possamos ter cada dia mais consciência do que se trata isso. Às vezes vocês olham, mas e esses documentos? Esses documentos foram elaborados por homens? Sim, foram elaborados por homens, por óbvio. Deus sempre utilizou homens, mas saibamos que esses documentos, eles emanam da palavra de Deus, onde qualquer coisa que estiver contrária à palavra de Deus deve ser completamente refutado e rejeitado. Nós utilizamos simplesmente como uma forma educativa, sabendo que esse documento já prevaleceu ao crivo do tempo. Esse documento da Confissão Belga foi escrito em 1561, onde o seu autor foi martirizado em 1567. Então imagina quanto tempo já faz. Mediante a todos esses contratempos ainda se mantém firme tudo aquilo que foi escrito de maneira muito sábia, de maneira que possamos ainda ter acesso a esse ensino e possamos replicar. E todo ele é completamente fundamentado nas Sagradas Escrituras. Nós estamos justamente agora no artigo 5º da Confissão Belga. Hoje é nosso 5º dia falando da Confissão Belga. Eu compartilhei com vocês ali na lista de transmissão. Eu vou abrir aqui agora a confissão. Nós já abordamos o primeiro artigo, que trata que existe só um Deus. O segundo, como Deus se faz conhecido por nós. Terceiro, a palavra de Deus. Quarto, quais são os livros canônicos. Quinto, a autoridade das Sagradas Escrituras. O artigo 5º, a resposta dele é bem clara e diz dessa forma: recebemos todos esses livros, e eles somente, como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Cremos sem dúvida nenhuma em tudo que eles contêm, não tanto porque a igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. Ou seja, a nossa plena convicção emana das Sagradas Escrituras, do Espírito nos convencendo, e não do que um homem ou que um grupo de pessoas estabeleceu. Emana única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. O lema principal é justamente que a única regra de fé e prática emana das Sagradas Escrituras. A autoridade das Sagradas Escrituras diz respeito a somente as Escrituras. Somente as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática.
Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo e somente a Deus a glória. Isso é o que alicerça a fé protestante, que foi defendida durante tanto tempo e hoje tem se perdido. Hoje nós vivemos uma geração onde se esqueceu do que foi feito lá no passado, e naturalmente isso sempre aconteceu na história bíblica. Nós vamos ver o próprio povo de Israel sacrificar os seus filhos no fogo, adorarem deuses pagãos, e hoje não é diferente. O que acontece é que não se trata do povo de Deus, se trata justamente daqueles que forem entregues a si mesmos, estão caminhando rumo à destruição. Então, que nós possamos ser convencidos pelas Sagradas Escrituras. Não estou aqui para estabelecer verdades, porque eu não tenho essa capacidade, mas oro para que o Espírito Santo estabeleça essas verdades no seu coração, que você possa receber a palavra de Deus justamente como ela é, como palavra de Deus inerrante e infalível. Que vocês possam cada dia mais mergulhar nas Sagradas Escrituras. Ontem nós falamos acerca dos livros. Será que você poderia, hoje, se você te perguntasse quais são os quatro evangelhos, você saberia responder? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas perguntar a escalação do seu time, você sabe? Se perguntar qual o título de alguma série, quais são os personagens, você saberia. Mas nós negligenciamos as coisas de Deus. E isso faz parte da natureza caída do ser humano, mas não devemos nos conformar com essa instabilidade nossa. Nós devemos buscar conhecimento, sabendo que isso glorificará a Deus. Os 4 evangelhos, vocês já deveriam saber, né? Mas, mais uma vez, que vocês meditem e saibam, que vocês decorem esses nomes, não apenas para decorar, para mostrar uma sabedoria, mas decorar porque gosta. Decorar porque você sabe que ali você encontra fonte de vida. Da mesma forma que você não decora títulos ou pessoas que participaram de determinadas séries simplesmente porque vocês querem mostrar sabedoria, porque muitas vezes não é nem sabedoria, é apenas um entretenimento, mas porque você gostou. Então demonstre que você gosta da palavra de Deus, tenha zelo com essas coisas, leia as Sagradas Escrituras, meditem nos 4 evangelhos. Galego, eu nunca li a Bíblia. Comece lendo os 4 evangelhos, depois vai ali para Atos, mas quando você for ler, se você puder mudar a ordem, talvez fique um pouco mais fácil. Comece por Marcos, depois leia Mateus, depois leia João, depois leia Lucas e já vá para Atos e Romanos, e depois você já vai ter uma visão, uma perspectiva bem abrangente do que se trata o Novo Testamento. Depois você começa a ler integral, segue as ordens, segue todas as cartas ali paulinas, você vai ver que já está aí uma ordem, ali ficará mais fácil de você compreender. Se você ler o Evangelho, o Novo Testamento, você vai demorar 60 dias, você lê 40 capítulos por dia. Nós lemos em 60 dias exatamente os 4 capítulos, isso claro se você não falhar nenhum dia. E eu oro para que você não falhe, porque ter constância com as coisas que não é de Deus é muito natural nossa. 65 dias, na verdade, nós demoramos, perdão. Se você mantiver constância, você verá quantos frutos Deus irá gerar na sua vida. Então, às vezes essas palavras soam desagradáveis, porque qualquer pessoa que te cobra daquilo que você não faz soa um inimigo, quando na verdade são palavras amigas que visam te trazer para uma realidade que você não tem vivido. Você acorda cedo para fazer milhares de coisas, para se ocupar do tempo daquilo que Deus te deu com coisas banais. Então, gaste tempo meditando naquele que você diz ser a sua vida, que você diz amar sobre todas as coisas. Não simplesmente diga, mas viva isso de fato. Que Deus possa te direcionar nesse caminho, entendendo que essas Sagradas Escrituras é justamente o livro que abre nossos olhos, descortina a nossa alma da escuridão, das trevas que ela vivia. A autoridade das Sagradas Escrituras está atrelada ao que Deus fez. Nós vemos que recebemos todos esses livros como sagrados e canônicos, única e exclusivamente por conta do que traz carregado espiritualmente. Não se trata de palavras humanas, mas se trata do Espírito nos convencer que
que esse livro é verdade, que essas palavras são palavras justamente ditas por Deus. Por isso que não se esqueça, se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia e você estará tendo contato com a doce voz de Deus, ou o trovão, do qual nossos ouvidos se fecham para que não escutemos, porque o som é estrondoso dentro do nosso ser, porque ele ilumina e faz romper todas as cadeias, e nós não queremos isso, nós queremos continuar escravos de nós mesmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13, diz assim: portanto, nunca deixemos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Observe que sempre as primeiras cartas, os primeiros capítulos das epístolas, eles trazem endereçamentos, saudações, conclusões que são essenciais para que possamos compreender como a igreja vivia. Se você puder depois ler somente os primeiros capítulos ali de todas as epístolas, vocês verão quão preciosidade tem ali. 1 Tessalonicenses, então, capítulo 2, versos 13, eu vou repetir mais uma vez porque acho de extrema necessidade. Portanto, nunca deixemos de agradecer a Deus, pois, quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas. Observe o quê? Que quando eles estavam divulgando essas cartas, ou transmitindo essas cartas, não eram simplesmente homens levando ideias humanas. Eram homens que foram inspirados por Deus, conforme 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, fazendo aquilo que Deus havia o incumbido de fazer desde antes da fundação do mundo, mas eles estavam acessando no tempo presente aquela realidade, e eles estavam sendo dirigidos por Deus e condicionados exatamente por Deus, sem ainda abdicar das suas próprias faculdades mentais e das suas capacidades também intelectuais. Ou seja, eles estavam ali, mas não com essas ideias deles, mas sim como palavra de Deus, porque Deus os convencia de que se tratava dessa palavra autoritativa e divina que estava sendo lida naquele momento. Ele diz ainda no finalzinho: mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Ou seja, nos que creem, essa mensagem atua. Essa mensagem faz com que ele se convença do seu erro, que se volte a Deus, clamando por misericórdia. Nós não estamos livres de erros, mas nós estamos completamente lavados e remidos pelo sangue de Cristo, de forma que os nossos erros agora são acidentais, e essas palavras nos corrigem naquilo que nós porventura erramos e sequer conseguimos enxergar. Que você possa ter contato cada dia mais com a soberana palavra de Deus. Observe que no artigo 5º ele diz assim: como sagrados e canônicos, para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Ou seja, recebemos esses livros, somente esses, tá? Quando diz e eles somente, a Bíblia possui 66 livros. Esses são 66 livros inspirados por Deus. Os outros são considerados apócrifos, ou seja, eles não se tratam daquilo que foi inspirado por Deus. Eles emanam de autoridades humanas. Pense que o Novo Testamento da igreja romana é idêntico da igreja protestante. O que muda é no Antigo Testamento, do qual nós vamos abordar amanhã, então não vou entrar no mérito, mas o Antigo Testamento tem acréscimos de livros do quais não são utilizados, justamente pelo povo judeu, ao qual foi entregue a lei e a palavra dos profetas, tá? Eles são tidos como sagrados e canônicos, fundamentados para fundamentar justamente e confirmar a nossa fé. Fundamentação é trazer a essência de tudo. Confirmar é vir ao encontro do nosso coração
e mostrar que aquilo que já estava gravado agora pode ser vivido, porque você foi liberto das amarras que te aprisionavam, as amarras da ignorância, as amarras do pecado. Então, dessa forma, vocês poderão compreender de maneira talvez um pouco mais clara. Aqui nós temos a fundamentação justamente num texto que nós abordamos ontem, que vocês devem decorar. Os dois textos base, 2 Pedro capítulo 1, verso 21 e 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ou seja, toda a escritura, ela emana de Deus e ela nos ensina o que é verdadeiro e nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Talvez você escute coisas aqui e você fale assim: nossa, Galego, mas é isso que estou vivendo. Como você sabe? Eu não sei, nem te conheço. Eu nem te vi, eu não sei quem é você, mas Deus sabe, e a palavra dele penetra nos mais variados lugares. É como uma água derrubada dentro de uma casa, ela vai sair penetrando em todos os lugares, vai começar a fazer caminhos e você vai ver essa água manifestar ali, talvez destruindo uma casa inteira, porque essa água, a casa não foi construída de maneira correta, esse cano destruindo essa casa manifesta suas imperfeições. A mesma coisa, essa palavra penetrando em nós sai destruindo aquilo que deve ser destruído e fica cada vez mais aparente. Por isso que aquelas pessoas que se convertem, que ocorre a conversão delas, elas olham e falam: nossa, me converti, Deus me converteu. Talvez ela fala que ela mesma se converteu e fala assim: em vez das coisas ficarem mais difíceis, ficarem mais fáceis, ficaram mais difíceis. Claro, fica mais difícil mesmo. Essa é uma realidade, tá? Mas entenda bem por que se trata dessa realidade. Porque antes você ignorava as trevas que você vivia. Agora foi acendida a luz e tá uma bagunça. E você tenha certeza que Deus auxiliará nesse conserto. Mas agora você enxerga toda a sujeira que estava. É como uma pessoa que vive em meio a uma bagunça, uma sujeira e não consegue enxergar. Até que alguém chega e fala: nossa, tá uma bagunça isso daqui. Daí acende a luz e mostra e fala assim: nossa, tá mesmo. Então, é essa a realidade. Por isso que essa palavra é tão poderosa e nos traz vida. A palavra que nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. No verso 17 ainda diz: se estiverem dúvidas, tá, galera? Podem colocar aqui. Não fiquem acanhados. Nós não estamos aqui num monólogo. Quando vocês colocarem alguma coisa, se eu conseguir ler, se der tempo de eu ler, se eu não estiver completamente imerso no que estou falando, e eu entender que é pertinente, eu faço algumas ponderações e de repente a sua dúvida é dúvida de outras pessoas também. Não sejam ignorantes, tá? Ignorantes em qual sentido? Ignorante é aquele que ignora. Não é um sentido pejorativo, mas é o que ignora. Se você surgir dúvidas na sua mente, você deve buscar. Nós não poderemos ficar simplesmente falando amém para todas as coisas. Eu não concordo com isso, mas eu não concordo por quê? Por causa disso e disso e disso. E aí eu trarei os fundamentos. Se você quiser continuar acreditando como você quiser, você aí é livre. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mesmo porque eu confio que essa palavra há de penetrar o mais duro dos corações. Então, continuemos aqui no verso 17 de 2 Timóteo capítulo 3. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ou seja, essa palavra não é utilizada por homens, tá? Não são homens tentando dogmatizar homens por intermédio das Sagradas Escrituras. E sim Deus capacitando seu povo para toda boa obra por intermédio delas. Vocês estão aqui traduzindo a serem capacitados, a serem utilizados como instrumentos por Deus para toda boa obra. Você será aquele que irá levar o evangelho para pessoas que estão ao seu redor, para todos aqueles que te cercam. Nós imaginamos o campo missionário como pessoas que estão distantes. Não, nós temos nosso campo missionário. Nós somos inseridos numa comunidade e Deus quer nos usar de maneira poderosa dentro dos lugares que nós estamos inseridos. O mundo aparenta ser muito grande, mas no final ele é muito pequeno. Ele se resume àquele grupo de pessoas do quais Deus nos colocou. Porque hoje tem gente morrendo por aí, em todos os lugares,
do mundo, pessoas morrendo por drogas, pessoas morrendo por doenças, pessoas morrendo por guerras, pessoas morrendo pelos mais variados motivos. No entanto, você acabou de dormir de um leve sono regenerador, acordou, lavou seu rosto, se é que lavou, mas está aqui agora completamente despreocupado enquanto essas mortes ocorrem. Nós estamos aqui, eu me incluo nisso, justamente porque talvez Deus não recolheu aqueles que nós amamos, que nós temos tanto apreço. Então, antes de pensar em Deus, na questão de recolher as pessoas, que você use aquilo que Deus tem derramado em você, para que quando Ele recolha, você tenha a plena convicção de que Ele habitará no céu junto com Deus, justamente porque você viu, testemunhou com seus olhos o agir de Deus nessa vida. Então, a melhor segurança que nós temos é crermos que nossos entes queridos estarão presentes, foram chamados por Deus, e só teremos essa convicção quando nós pregarmos essa palavra e temos a certeza que Deus haverá de abrir o coração e a alma desses homens. Creio que essa palavra que traz vida eterna. Por isso que nós falamos acerca da morte não com peso, nós falamos acerca da morte como, no final das contas, a libertação desse mundo que nos aprisionava e estarmos diretamente ligados a Deus para toda a eternidade. Essa vida é uma vida breve, uma vida do qual nós não saberemos nosso último dia, mas nós temos a certeza do que nós temos que fazer cada dia, que é glorificar o nome de Deus, e que seja feito isso por intermédio das Sagradas Escrituras. Continuando, ele diz assim, dentro do artigo 5º, cremos que sem dúvida nenhuma, em tudo que eles contêm, não tanto porque a igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que ele vem de Deus. Ou seja, a Bíblia não foi criada pela igreja, muito menos pelo homem. Muito pelo contrário, a Bíblia que estabelece os firmes fundamentos da igreja, a Bíblia que define o que é uma igreja, não é a igreja que define o que é a Bíblia. Então, a ordem é completamente invertida. Tá? Primeiro vem a Bíblia e depois nós vemos estabelecer o que é uma igreja. Não é uma igreja estabelecendo o que é a Bíblia. A igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. A Bíblia que manifesta o que é igreja ou quem é igreja. Porque a igreja não é uma única pessoa, embora também o seja, mas é a reunião dessas pessoas que formam a igreja. Um membro que não vive dentro de uma igreja, não existe essa possibilidade da igreja espiritual estar inserida no corpo de Cristo. Eventualmente você talvez seja cristão e não frequente alguma igreja, por algumas razões peculiares, ou não ter uma igreja bíblica perto da sua casa, ou você está em algum lugar, mas caso você não frequente a igreja por rebeldia, talvez você sequer faça parte da igreja verdadeira de Cristo. Talvez você não tenha sido regenerado e transformado. Talvez você tenha uma plena convicção equivocada do que é a igreja e o corpo de Cristo. Muitas pessoas hoje arrogam para si serem igrejas e vivem de maneira completamente discrepante do que a palavra diz. Ou seja, é um homem estabelecendo o que é ser igreja. Nós não estabelecemos pelo homem, e sim pelo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós temos que encontrar fundamentos bíblicos para nos apoiarmos. Claro que o homem, mediante a sua meticulação, o seu raciocínio, ele encontra uma forma de deturpar as palavras para justificar aquilo que ele faz. Mas na eternidade ele será cobrado e julgado por tudo aquilo que ele faz e pensa. Então que você peça a Deus discernimento e entendimento, que o Espírito Santo penetre seu coração e revele toda a verdade. Observe que ele traz que o Espírito Santo testifica em nossos corações que ele vem de Deus, como eles mesmos provam, pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir. Ainda nesse ponto 3, tem um verso que está em 1 João capítulo 5, verso 7. Ele diz, portanto temos 3 testemunhas. 3 testemunhas. Em 1 João capítulo 4, verso 6 diz, nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Deste modo, sabemos que alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro, tal qual eu abordei justamente agora. Você vai poder analisar por intermédio da Sagrada Escritura se essas pessoas estão
durante este momento que você consegue avaliar inseridas no corpo de Cristo ou não. Pense que isso não é uma palavra definitiva. As pessoas podem não estar agora, mas nós não sabemos do futuro. Nós oramos para que Deus converta esses corações e os transforme. Enquanto haver vida, haverá esperança. Ainda que eles estejam caminhando rumo ao inferno, nós continuaremos a pregar as Sagradas Escrituras, falando que ali será um lugar de tormento e de dores, completamente distante de Deus. Ainda que eles insistam em suas rebeldias, nós também insistiremos em proclamar essa mensagem, porque nossa missão é simplesmente proclamar e crer que o Espírito há de convencê-los. Então essa é a verdadeira forma de pregarmos o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 12, verso 3 diz assim, ó: por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Que você possa, neste momento, proclamar que Jesus é Senhor da sua vida. Será que você consegue falar isso, que Jesus é Senhor da sua vida? Observe, Jesus é Senhor. Aquele que recebeu como Salvador também o recebe como Senhor. O que se trata do Senhor? Senhor não é como você fala Senhor simplesmente como uma reverência, mas Senhor é aquele que nós nos submetemos, aquele do qual tem senhorio sobre nós, emana vontade sobre as nossas vidas, de maneira que agora nós somos seus servos, seus súditos, e curvados à sua palavra, à sua autoridade, sabendo que somente dele emana toda a nossa segurança, paz e vida. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21, diz assim: talvez você se pergunte, como saberemos se uma profecia vem do Senhor? Aqui no capítulo 18, no verso 21, aponta a forma como você deveria se questionar acerca dessas palavras. Olha o que diz ainda no verso 22. Depois vocês leiam o contexto inteiro, que é muito belo. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Este profeta presumia arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Se vocês lerem, vocês verão que homens que dizem falar por parte do Senhor enquanto não o falam, eles são punidos com a morte. No verso 20 você acabou de ver que está escrito: mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, será morto. Ou seja, no Antigo Testamento isso era punido com a morte, tá? Mas hoje não é mais punido com a morte, por isso que nós vemos tanta baboseira. Então, e nós oramos para que essas pessoas tenham vida, embora essas pessoas manifestem que estão mortos espiritualmente, enquanto alguns olham e falam: nossa, como ele é espiritual. Na verdade é uma pessoa morta espiritualmente, porque Deus nos fala única e exclusivamente por intermédio dessa palavra, que nem nós abordamos ontem, e eu trouxe um pouquinho mais de reflexão sobre isso. Talvez você já tenha ouvido pessoas falarem assim: ó, Deus mandou te dizer isso. Prestem muita atenção. Confie na suficiência das Sagradas Escrituras, não sejam levados a engano. Confie naquilo que está escrito, porque é o próprio Deus falando. Lembre-se, poder pode ser, não é diferente de ser. Então, a possibilidade não deve inclinar os nossos corações, porque nossos corações são completamente inclinados a palavras persuasivas. Então, não sejam manipulados. Por isso que hoje você chega na igreja, em muitas igrejas você vai ver um ambiente completamente acolhedor. Não que a igreja não deva ser acolhedora, mas por vezes são utilizadas técnicas humanas, do quais nós sabemos quais são, para justamente mexer com as nossas emoções, para que nós possamos estar ali submissos e tirarmos as nossas armaduras, do quais psicologicamente já se sabem como ser feito isso. Então, palavras por vezes persuasivas, ambientes que estão controlados, com temperatura ideal, com som ambiente, com luzes que nos fazem também, mexe com as nossas emoções. Prestem muita atenção quanto a tudo isso. Observe que isso não é errado em si mesmo, mas a finalidade oculta por trás do coração pode ser. Então, não se trata simplesmente de uma crítica, mas de uma profunda reflexão. Então pense
peça para que Deus te dê discernimento acerca disso. Não existe problema numa luz, não existe problema numa cor, não existe problema numa música. O problema é a finalidade, como qual é utilizado isso, tá? Então, pense muito bem a respeito de todas essas coisas. No livro de Reis, capítulo 22, verso 28, diz assim: Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Aqui você vai ver justamente os profetas falando acerca da autoridade da palavra de Deus. Jeremias 28, verso 9. Portanto, um profeta que anuncia a paz precisa esperar que suas previsões se cumpram antes de ser considerado de fato enviado pelo Senhor. Ou seja, existia um crivo de validação para ver se era ou não do Senhor. Lembre-se que os sinais, eles eram testificadores da mensagem. Nós vamos ter alguns tempos que foram primordiais e repleto de sinais. Ali em Êxodo, quando estava validando Moisés, depois Elias e Eliseu. Depois nós vamos ver lá nos apóstolos e por intermédio de Cristo, depois de um período de tempo gigantesco. Então são esses tempos do quais ocorreram cada vez mais visíveis, Deus utilizando de sinais miraculosos para que testificasse a autoridade daqueles homens, como homens autoritativos por Deus, a falarem da parte de Deus. Hoje não existem pessoas que detêm essa capacidade. Por exemplo, dom de curar. Dom de curar. Não existe uma pessoa que tem o dom de curar. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que ouve as orações. Nós cremos que Deus responde orações, então qualquer pessoa deve orar e clamar ao Senhor. E se for da vontade de Deus, assim será feito. Nós cremos que nós não mandamos em Deus, nós não decretamos para Deus curar determinadas pessoas, nós clamamos a Deus para que Ele tenha misericórdia dessas vidas. E por vezes ter misericórdia de uma vida é justamente levando essa vida. Nós que não entendemos que perder para a morte uma pessoa que está em Deus, ela ser recolhida por Cristo. Então é estar no melhor lugar que deveria, e não apenas nossos conceitos humanos do apego a essa vida. Então, entendo essas pequenas diferenças, tá? Entendo essas pequenas. Vocês não vão encontrar nenhum homem com essa capacidade, porque se existir um homem com essa capacidade, ele não deveria nem estar aqui. Ele deveria estar dentro dos hospitais, ajudando esses médicos a resgatarem vidas que hoje são perdidas, pessoas que estão ali e talvez estão desacreditadas. Essas pessoas deveriam estar ali. E nós estamos aqui sim também, orando por essas vidas, pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que restabeleça suas faculdades físicas e mentais por misericórdia. Nós oramos sim, clamamos, mas nós não arrogamos para nós nenhuma capacidade. Eu não sou mais especial que ninguém, você não é mais especial que ninguém. O mesmo Espírito que rege a minha vida rege a sua, o mesmo sangue que me comprou te comprou. Então nós agora temos acesso a Cristo como nosso intercessor, e nós clamamos justamente a Ele, para que Ele possa restaurar e ter misericórdia dessas vidas. Então continue a orar. Quando aborda essas questões, são questões bem delicadas, que muitas pessoas não gostam ou não aceitam, justamente por conta das suas crenças que já foram incumbidas dentro dos seus pensamentos, das suas falsas ilusões que emanam de dentro de si. Então não existem curandeiros, tá? Porque se existir, então nós teremos que validar todos os outros curandeiros que tem por aí, porque você vai ver dentro das outras religiões espíritas, religiões orientais, você vai ver milhares de religiões que arrogam a si esses curandeiros. Toda religião, ela é constituída justamente de um sacerdote, de um templo e de leis. Todas as religiões emanam disso, mas só nós vivenciamos justamente uma palavra que não emana de homens e justamente de Deus, de um poder onde é autoritativo, único, exclusivamente de Deus, do quais nós somos meros coadjuvantes. Nós não arrogamos a nós essa capacidade de preponderância onde nós fazemos algo. Nós confiamos que quem faz tudo é Deus. Fui no culto e Deus curou tal pessoa. Exatamente, Deus curou tal pessoa. Não é o pregador, não é uma pessoa, porque senão nós continuaremos a idolatrarmos pessoas.
do que é completamente repugnante aos olhos de Deus. Espero que vocês possam compreender com muita sabedoria tudo isso que foi dito, tá? Em Ezequiel, capítulo 33, verso 33, diz assim: quando, porém, todas as terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Aqui nós vamos ver justamente este apontamento para a realidade desses profetas, dos quais habitaram, e principalmente voltando para Cristo, o grande sacerdote, rei e profeta que habitou aqui, fez milhares de maravilhas apontando quem ele era. Curou cegos, transformou água em vinho, curou leprosos, fez coisas maravilhosas do quais apontavam para ele como o Messias, tá? Criou olhos em um cego. Em João capítulo 9 nós vemos o poder criativo de Deus. Nenhum homem tem capacidade de criar olhos em um cego. Você não conhece nenhum cego que não tinha olho e Deus criou. Então Deus tem esse poder regenerador e transformador. Você nunca viu um homem que não tinha um braço crescer. Você nunca viu um homem que não tinha esse olho e cresceu. Você nunca viu coisas miraculosas acontecerem, porque ele manifestou naquele tempo presente, manifestando que ele era Deus e estava presente no meio deles. Mais importante do que a cura de um corpo físico é a cura espiritual. Então creiam na cura espiritual, a cura onde você estava caminhando para o inferno e agora você caminha para a vida, onde Deus regenerou e transformou seu coração. Então pense muito bem a respeito disso. Esses assuntos são por demasia importantes. Entender a autoridade das Sagradas Escrituras fará com que você a reverencie de maneira completamente diferente. Espero que você esteja compreendendo tudo que está sendo dito para a honra e glória do Senhor. Vamos então para os nossos 4 capítulos de hoje. Não deixem de comentar, de falar, porque às vezes é horrível falar para a internet, tá? Principalmente quando nós sabemos que tem pessoas aí para ver o que está acontecendo, o que está passando no seu coração. Então, às vezes não fica com preguiça, coloca aí, não se sinta inconveniente, porque normalmente quando eu costumo pregar, é maravilhoso poder olhar e ver que existem pessoas ali que estão compreendendo, poder olhar nos seus olhos, ver o que está acontecendo nelas. Isso daí, os seus olhos falam, aqui eu não posso vê-los, eu simplesmente me vejo. É horrível ficar me vendo, porque no final das contas eu também sou ministrado por isso, porque as palavras, embora saiam da minha boca, elas também antes penetram, emanam de mim, que eu creio que justamente também há o agir de Deus, mas antes elas perfuram meu coração. Eu falo tudo isso com muito temor, com reverência, com a intenção de fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Então, sempre que possível, podem colocar alguma coisa apenas para sabermos, para ver como vocês estão aí. Vamos para os nossos 4 capítulos, a partir do capítulo 51 até o 54. Dá para a gente ler eles integralmente, tá? Vou ler integralmente eles. Então peguem suas Bíblias, embora vocês já devam estar com elas. Lembre-se que nós utilizamos a NVT como uma tradução para que possamos aqui meditar. Capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa de tua grande compaixão. Calma aí, vou pôr o tempo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa de tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me de todo do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Sim, sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve.
Devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebrastes. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abra meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Aqui é um salmo de Davi, naquele episódio onde ele havia adulterado com Batseba e depois foi confrontado pelo profeta Natan, mas que se aplica constantemente às nossas vidas. Então, que possamos meditar com muita atenção e clamarmos ao Senhor dessa forma: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Que Deus te direcione, para que depois seus lábios sejam abertos e com a boca tu possas louvar o Senhor, sabendo que somente Ele pode restaurar em nós a alegria da salvação e nos tornar dispostos a obedecê-lo. Então, dessa forma, nós poderemos ensinar aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que são rebeldes diante do Senhor, e eles se voltarão a Ele. É isso que está dito. Capítulo 52 diz: por que conta vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? O dia todo você trama destruição. Sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que verdades. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros. Não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizestes. Confiarei em teu bom nome, na presença de teu povo fiel. Capítulo 53. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém sabe, se alguém busca Deus. Porém, todos se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Mais uma vez eu vou ler esses versos 2 e 3, o qual também está mencionado ali em Romanos capítulo 3, verso 12. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Ou seja, aqui está falando dessa depravação, desse mal inerente ao ser humano. Ninguém faz o bem. Então não se julgue sábio, não se julgue bom. Se julgue um ser miserável que necessita de um Deus poderoso que regenere e transforme seu coração. Somente poderemos fazer o bem, Cristo habitando em nós, senão todas as nossas boas obras não passam de obras mortas, de trapos de imundícias. Nós não podemos praticar nada por nós mesmos. As coisas boas apenas podem emanar de Deus. A Deus agindo em nós e fazendo que seu nome seja glorificado, porque todos os nossos desejos são corrompidos e voltados simplesmente para nós mesmos, tá? Todo ser humano busca simplesmente seu próprio bem-estar. Somente Deus agindo em nós para que tenhamos uma vida sacrificial, de forma que o nome dele seja glorificado. Nossos desejos mais puros são corrompidos, tá? A ganância nas nossas ofertas, na nossa generosidade, a inveja nos nossos elogios, a
a mentira na nossa verdade. Esse é o ser humano. Olha quantas vezes você já elogiou alguém, talvez tinha aquele pinguinho de inveja. Olha quantas vezes na sua generosidade tinha interesse. Esses somos nós, seres humanos completamente pecadores. Verso 4 diz: acaso os que praticam mal jamais se aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam orar a Deus? Grande terror se apoderará deles. Calma aí. Grande terror se apoderará deles. Terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam o seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Capítulo 54, o último de hoje. Vem com força, vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentam, tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Olha que interessante. Deus, porém, é meu auxílio e o Senhor me mantém com vida. Nós vemos aqui a dependência única e exclusivamente do Senhor, sabendo que é o Senhor que sustenta a vida. Será que você hoje já agradeceu que Deus manteve sua vida? Que você poderia estar morto, mas Ele ainda te mantém vivo. Por que Ele te mantém vivo? Por que Ele te mantém vivo, sendo que todos nós merecemos já ter morrido e habitarmos no inferno, porque nós pecamos contra Deus, por conta da sua misericórdia e da sua bondade, para que o nosso coração se arrependa e creia que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Então hoje Ele te concedeu mais um dia para você pisar no mundo dEle, comer da comida que Ele te alimenta, respirar do ar que Ele planeja para você, do qual Ele te entrega, olhar com os olhos dos quais Ele te deu, contemplar a natureza. Então que você possa hoje sair daqui cheio de Deus, certeza de que Deus tem te regenerado e te transformado, Ele tem te chamado para que você possa viver as coisas dEle. Que você hoje possa mandar mensagem de perdão para aquelas pessoas que talvez você tenha magoado, que você possa hoje se libertar das prisões que te aprisionavam, que você hoje possa parar de história triste, de ficar reclamando por coisinhas mínimas que estão acontecendo e olhar a grande realidade do mundo e ver que nada acontece fora da vontade de Deus, que Deus está trabalhando em nós. Ele não trabalha para a nossa destruição, para o bem daqueles que, e sim para o bem daqueles que creem, para glorificar o nome dele. Lembre-se que Deus entregou os apóstolos à morte, a vida, uma vida completamente miserável, onde eles viveram vidas que, se fosse olhar aos olhos de hoje, seriam pessoas que não foram prósperas, mas eles foram mais prósperos que qualquer homem que pisou nesse tempo. Eles viveram a verdadeira vida de Deus, uma vida sacrificial, onde todos os seus sofrimentos glorificavam a Deus. Nós vamos ver o exemplo de Paulo, onde todos os sofrimentos glorificavam o nome de Deus e não mostrava que Deus não estava com ele, mas mostrava que o sofrimento dele glorificava o nome de Deus. Então o seu sofrimento não é uma obra do acaso, talvez seja justamente Deus atraindo você para mais perto dele. Galego, mas tem acontecido milhares de coisas ruins na minha vida. E primeiro, se você não é cristão, que você observe que talvez você esteja em rebeldia com o Senhor, esteja desobedecendo seus preceitos, isso daí seja culpa das suas próprias atitudes. Tá? Se você é cristão, também isso pode ocorrer. Talvez você esteja sofrendo culpa dos seus atos do passado, das suas rebeldias. Então você está justamente vivendo de maneira do qual está colhendo os frutos que você semeou. E Deus, por intermédio da sua poderosas mãos, está te educando e fazendo com que você aprenda a viver de maneira que o nome dele seja glorificado. E por vezes algumas coisas acontecem aparentemente sem razão, mas nós estamos justamente sob o comando de Deus, onde Deus controla todas as coisas e todos os fatos visam engrandecê-lo. Então, mesmo diante das dores, mesmo diante das lutas, nós glorificamos o nome do Senhor, sabendo que nada acontece fora da sua vontade, que tudo coopera para o bem. Nós podemos não saber as dores que nós estamos sentindo, nós que somos cristãos e estamos vivendo, talvez analisarmos nossas vidas e vemos, falar assim, eu tenho sido fiel ao Senhor nisso, mas essas coisas não estão de acordo. Nós sabemos que nada que acontece na nossa vida é em vão para Deus. Então, algo Deus quer fazer grandioso e nossa esperança está aqui por um agir sobrenatural dele,
um estralar de dedos, tudo se resolve, tudo passa, tudo é transformado, e no final nós vamos ver do que se tratou e por que se tratou. Quantas pessoas foram levadas já a enfermidades, e por intermédio dessa enfermidade eles se curvaram diante da soberania de Deus. Quantas perdas aconteceram e pessoas se curvaram diante da soberania de Deus. Quantas doenças nos acometeram e nós poderemos enxergar as mãos de Deus cuidando das nossas vidas. Então que vocês creiam que Deus é seu único e suficiente Salvador, que nada acontece fora da vontade dele. Nenhuma lágrima dos nossos rostos escorrem sem ser da vontade de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nos criou, Ele é o auxílio e Ele é o Senhor que nos mantém vivo. Então creia que nenhum dia da sua vida poderá ser acrescentado, nenhum dia poderá ser suprimido, que você está vivendo justamente o tempo do qual Deus estabeleceu para a sua vida. Então viva de maneira que o nome dele seja glorificado. Agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pela sua família, agradeça por simplesmente ter a oportunidade de glorificar seu santo nome, porque se você está vivo e escuta essa palavra, porque Deus te chamou para algo, Ele te concedeu um trabalho, te concedeu uma família, te concedeu vida, justamente para que Ele seja glorificado. Continuando, o verso 5 diz assim: que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles, destrói como prometestes. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Que você possa oferecer esse sacrifício voluntário, entregando a sua vida como um sacrifício santo. Que você, por intermédio do seu comer, do seu beber, do seu agir, do seu falar, do seu dormir, do seu levantar, glorifique o nome de Deus. Que você entenda que você vive para a honra e glória de Deus. Deus te deu aquilo que você não poderia conquistar sozinho. Que você possa glorificar o nome de Deus. O salmista terminando no verso 7 dizendo: pois me livraste de minhas aflições, me ajudastes a vencer meus inimigos. Glorifique a Deus, porque Ele te ajudou a vencer os inimigos do quais vocês não conseguiriam vencer. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que vocês possam continuar meditando nas Sagradas Escrituras, que vocês possam ter uma vida de comunhão, que vocês, acima de tudo, possam crer que Deus entregou o seu Filho na cruz para morrer pela sua vida. Então confesse, se arrependa e creia que só existe um intermediário entre Deus e o homem, e esse é Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Que só poderemos ir até Deus porque Cristo nos comprou com alto preço, morrendo a morte que nós deveríamos morrer. Nós somos libertos da condenação do pecado. Nós estamos libertos agora da escravidão do pecado. E em breve nós sairemos libertos do pecado, na eternidade somente. Enquanto isso, que possamos agir com sabedoria e direcionados por Deus, de maneira que Ele seja engrandecido. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Peço para que todos vocês compartilhem com o máximo de pessoas essas lives. Todos os dias nós estamos aqui, 5h59 da manhã, fazendo a leitura das Sagradas Escrituras, trazendo alguns apontamentos. Lembre-se que nós somos protestantes, nós seguimos uma linha da tradição protestante, então, por vezes, algumas coisas vão ser discrepantes quanto ao que você tem visto. Muitos que professam a fé cristã não estão alinhados com o pensamento protestante, é outra crença, tá? É uma crença completamente divergente, deturpante do que as Sagradas Escrituras dizem. Nós respeitamos, mas nós estamos aqui para falar justamente daquilo que é verdade. Caso vocês creiam de maneira diferente, eu respeito a maneira como vocês creem, mas por intermédio da palavra elas se provam falso. Não existem duas verdades. Se um é verdade, o outro é mentira. Nós cremos justamente no que está escrito nas Sagradas Escrituras e que Deus nos convença daquilo que é verdade. Um homem não pode convencer outro de que é verdade. A verdade não precisa de defensores, Deus não precisa de defensores, o Espírito Santo não precisa de defensores. Então que Ele haja no seu coração e que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live, comente acerca do que você entendeu, coloque algum ponto. Se você tiver alguma coisa contrária também, pode conversar comigo, eu não tenho problema em conversar com ninguém que pensa de maneira divergente. Eu não entendi tal coisa, o que você quis dizer quanto a isso? De repente eu te mando materiais acerca do que se trata, ou se não mando apontamentos bíblicos daquilo
daquilo que nós falamos, para que você chegue às suas devidas conclusões. Você não poderá ser convencido porque um homem falou, você deve ser convencido porque o Espírito Santo manifestou esse agir dentro do seu coração. A verdade não pode ser conhecida de maneira natural, ela é uma revelação sobrenatural. Então, que vocês sejam impactados por Deus, que o nome de Cristo reluza sobre a sua vida. Eu gostaria de orar com vocês, de ter este momento de oração. Então eu peço para que vocês também orem. Quando nós falamos orar por vocês, significa orar também com vocês. Vamos orar hoje pelas nossas famílias, tá? Eu gostaria que você também orasse pelas suas famílias, que ore pelos seus amigos e que ore para que Deus cuide da nossa nação. Cuide da nossa nação. Dê sabedoria aos governantes, dê sabedoria às autoridades que estão sobre as nossas vidas. Então nós vamos orar pela família, pelos nossos amigos e pela nação. Que você possa orar pela sua família, pedir perdão por aquilo que você deve pedir, e não simplesmente pedir perdão a Deus, mas depois você entrar em contato com a sua família, pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, abraçá-los, mandar uma mensagem. Quando alguma pessoa erra contra nós, nós não esperamos a pessoa vir até nós, nós vamos até elas. Nós vamos até elas e manifestamos o amor de Deus, da mesma forma que Deus fez conosco, tá? Então nós vamos até elas, nós não esperamos, não, deixa essa pessoa vir até mim. Não, nós vamos até elas, porque foi assim que Deus fez conosco. Nós não vamos também arrogantemente falando, eu te perdoo, nós vamos até elas amando, porque é dessa forma que Deus nos ensinou. Glória a Deus, Renato, é isso mesmo. Perdoou o pai dele depois de 33 anos, olha que maravilha, 33 anos aprisionado, mas liberto em nome de Cristo. Glória a Deus, Renato, glória a Deus por isso. Pelos nossos amigos que eventualmente são mais chegados que irmãos, que eventualmente nos magoaram. Então orar não é só simplesmente pela conversão, mas também pelo perdão. E depois pela nossa nação, porque nós somos governados por aqueles que aparentemente foram estabelecidos por homens, mas nada acontece fora da vontade de Deus. Então nós oramos já que esses governos estão estabelecidos para que eles ajam de maneira sábia, para que a nossa vida também possa agir de acordo com a vontade de Deus. Então que Deus dê sabedoria a eles para que nos governem, para que possamos também obedecê-los e não precisemos agir de maneira rebelde porque eles estão contra a palavra de Deus. E nós queremos que Deus assim agirá. Amém? Então eu vou iniciar essa oração e primeiro também façam a oração. Nós normalmente oramos em silêncio porque dentro de nós emana as Sagradas Escrituras. Uma pessoa ora quando dentro da igreja, onde nós nos reunimos, não são todos orando ao mesmo tempo porque fica uma confusão de palavras. Mas daí, por um tempo, se ficar em silêncio, o outro poderá orar, mas para que você também possa, por intermédio da oração, escutar e falar assim: isso, Senhor, também ore pela minha família, você existir esse diálogo. Então preste atenção também no que eu irei orar, mas ore também pelas suas próprias causas, porque porventura eu não sei o que você tem passado, mas Deus já sabe o que você tem passado e antes mesmo de você orar, Ele já entrou com providências. Senhor, nós glorificamos Teu santo nome. Tu és Deus, Criador de todas as coisas, Tu governas sobre todas as coisas e Tu és Senhor de nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor, continue a nos guiar de maneira sábia pelas Sagradas Escrituras, para que possamos orar todos os dias e clamarmos pelas providências do Senhor. Nós glorificamos Teu santo nome e pedimos pelos nossos familiares, Pai. Nossos familiares que ainda não foram impactados pela Tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, que o Senhor nos use como instrumentos para que eles sejam transformados mediante o poder que há na Tua soberana palavra. Senhor, se há qualquer divergência entre nós e nossos familiares, que seja sanado, que o Senhor gere em nosso coração o desejo de os acolhermos, de perdoar-nos, Pai. Nós oramos também pelos nossos amigos que porventura nos magoaram, ou caso nós tenhamos magoados, Pai, que o Senhor gere perdão no coração deles, referente a nós, e que possamos também remediar aquilo que nós fizemos de errado, que possamos olhar para a nossa história e vermos que nós também somos seres imperfeitos, que carecemos do perdão e por isso nós a entregamos. Faça com que nós sejamos instrumentos diante dos nossos amigos, que possamos compartilhar a Sua palavra e, acima de tudo, compartilhar a Sua vida
com esses amigos, que o nosso agir possa manifestar a vida de pessoas que foram transformadas e impactadas por essa palavra. Nós oramos também pelos governantes da nação, Pai, os quais foram instituídos não por homens, mas por Ti. Nós entendemos, Pai, que governantes maus visam justamente, talvez, trazer a recompensa por aquilo que nós somos, Pai. E nós pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, que eles governem de maneira sábia, Pai. Invada e preenche esses corações. Nós cremos que todas as coisas estão sob seu domínio, por isso que nós oramos a Ti e clamamos por mudança. Mas que nós possamos se manter fiéis a Ti, pois Teus é somente devido a toda a honra, glória e majestade, toda a submissão é somente a Ti. Então, nos transforme, nos guie, nos guarde essas pessoas que estão nessa live, Pai, que eles tenham cada vez mais direcionamento diante da Sua palavra, que eles tenham cada dia mais compromisso contigo, Pai. Os desperte todos os dias, Pai, antes do despertador tocar, que eles possam acordar e saber que Deus os chama a um relacionamento de intimidade. Me use, Pai, de maneira que não sejam apenas minhas palavras, mas sim o Teu Santo Espírito guiando para que essas vidas sejam impactadas. Nós não almejamos holofotes, nós não almejamos status, nós almejamos que Seu nome seja glorificado, que a gente possa se diminuir para que Tu cresças, Pai, e apareça e resplandeça toda a Sua glória. Não a nós, mas somente a Ti, toda a honra, glória e majestade. Que toda a honra e glória seja dada sempre, sempre, sempre somente a Ti. Que nós possamos Te amar, Pai, da mesma maneira que o Senhor nos amaste, incondicionalmente. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todos os momentos bons, por todos os momentos ruins, porque nós sabemos que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas e assim Tu governas sabiamente toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Guarde-os, transforme-os mediante o poder que há somente em Ti. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. É isso, galera. Que Deus seja glorificado. Tamo junto. Não se esqueçam de compartilhar essa live. Clica no aviãozinho e manda, porque daí já vai dar para a pessoa ver. Imagina se cada um compartilhar. Se vocês também assumirem compromisso, chama amigos que você sabe que talvez sejam cristãos, estejam aí meio perdidos. Fala assim, vamos ver essas lives, vamos fazer meditações diárias para que sejamos transformados. Nós vemos como nossa vida está errada, então que vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas. Tem a lista de transmissão, compartilha ali talvez os capítulos que nós temos lido, do que se trata. Fala assim, você já ouviu falar sobre isso? Você já estudou sobre isso? Olha que interessante. Então, busque formas de falar de Deus, que Deus os capacite, que dê estratégia para que o nome dele seja glorificado. Se vocês puderem também comentar, quanto mais vocês comentarem, mais longe chega esses vídeos. A intenção não é fazer homens chegarem longe, mas a palavra de Deus chegar longe, e a palavra de Deus no final chega onde quiser, porque é Deus que faz. Então que Deus faça e que você seja também utilizado como instrumento usado por Deus. Tamo junto, até amanhã, 5h59 da manhã, se assim Deus permitir. Um beijo no coração, tamo junto, que Deus seja louvado e engrandecido hoje e eternamente. Fui!